Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também quem nos acompanha. Só não dá valor à Eucaristia quem não sabe o seu valor. Muitos católicos não sabem o que é a comunhão. Muitas vezes a Eucaristia, ela é vista como um privilégio ou como um direito. Nós precisamos compreender, com certeza, se alguém dissesse para as pessoas aí fora que quem pulasse durante 5 minutos numa perna só na frente da praça ia ganhar R$100, ia ter um monte de gente ali pulando. Se a gente dissesse assim, olha, quem ficar pulando 10 minutos numa perna só vai ganhar R$500, teria mais gente. Se eu dissesse que fosse 1.000, 2.000, 10.000 reais, a praça ia ficar lotada de gente pulando num pé só. E uma Santa Missa com certeza vale muito mais do que qualquer valor poderia pagar. Portanto, se nós temos bancos vazios nas nossas igrejas, não por causa da pandemia, mas por causa da não compreensão do valor da Santa Missa, é porque nós temos que testemunhar ainda mais o valor da Sagrada Comunhão. Na última ceia, Jesus tomou o pão e o vinho e falou as seguintes palavras: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Isso não quer dizer que só simboliza o seu corpo, mas de fato é o seu corpo e o seu sangue presente na Eucaristia. Jesus instruiu os apóstolos para fazerem isso em memória dele, e é isso que a igreja está fazendo todos os dias quando celebra a Santa Missa. Na Santa Missa, o pão e o vinho são transformados no altar. A aparência continua sendo de pão, a aparência continua sendo de vinho, o cheiro, o sabor, mas a substância, aquilo que é em si, é mudado. Após a consagração, nós chamamos as espécies de pão e vinho de Sagrada Eucaristia. Pela consagração, elas são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. As espécies ou as aparências continuam as mesmas, mas a substância é alterada. E essa presença de Jesus na Eucaristia, no pão e no vinho, nós chamamos de presença real. Só que essa presença real de Jesus, ao mesmo tempo que é real, visível aos nossos olhos, ela é diferente. Porque, por exemplo, se a gente tem um pão em casa e a gente corta o pão no meio, nós temos 2 pedaços do mesmo pão. São 2 metades de um pão. Se nós pegarmos um copo de vinho e dividirmos em 2, nós temos 2 partes distintas. E quando nós recebemos a Eucaristia é diferente, porque em cada parte está o todo. Se a partícula é grande, se a partícula é pequena, se é uma migalha, naquela migalha, ou na hóstia, ou no cibório inteiro cheio, está plenamente presente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tão importante o cuidado quando nós recebemos a comunhão na mão. Cuidado para não deixar cair, o cuidado para não sair caminhando com a Eucaristia. Justamente para que a gente esteja com toda a nossa atenção a Cristo presente ali. E se fica alguma migalha, mas parece tão bobo a gente ficar preocupado com uma migalhazinha. Justamente, se nós não cuidamos das migalhas na Eucaristia, nós também não vamos saber cuidar dos nossos irmãos que são migalhas na sociedade. Por isso a proposta de hoje é trazer 1 quilo de alimento não perecível. Porque Jesus se faz pequeno com os pequenos. Jesus se faz humilde na Eucaristia, mesmo sendo Ele presente na grande hóstia que vai no ostensório, que todos querem adorar, venerar e talvez tocar, mesmo se fazendo presente na hóstia que nós comungamos com tanta veneração, com tanto cuidado, Ele está presente também nas migalhas, assim como não está presente só no padre, no bispo, nas pessoas que dão grande testemunho de fé, mas Ele está presente também naqueles que são pequenos, humildes, pobres, que precisam também da nossa atenção, da nossa caridade.
Por isso, Ele mesmo também pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Cristo está presente por inteiro em cada parte, em cada partícula. A presença real que Ele nos deixou nesse sacramento é um grande presente. Ele não precisava fazer isso, mas ao dar-se a nós na aparência de algo que podemos comer e beber, Ele nos mostra que Ele é o único que verdadeiramente nos alimenta, fortalece a nossa alma e nos faz crescer. Não é isso que o alimento sólido que nós comemos também no dia a dia na nossa mesa faz conosco? Nos alimenta, nos fortalece e nos faz crescer. Não é o que a gente diz para as crianças: come para tu crescer forte, bonito e saudável. Exatamente, Jesus assume a forma de um alimento para que nós percebamos o que esse alimento faz com a nossa alma. Nos alimenta, nos fortalece a alma e nos faz crescer na santidade. Porém, a celebração da Santa Missa, a Eucaristia, não é simplesmente a reunião de uma comunidade que canta hinos, que reza, que faz louvores. A Santa Missa é muito mais do que isso. Para nós entendermos, nós temos que pegar 3 pontos. O primeiro, que é sacrifício. O que é um sacrifício? Quando nós sentimos algo dentro de nós, nós precisamos expressar através de linguagens ou através de sinais aquilo que nós temos dentro de nós. E é através dessa linguagem, através desses sinais, desses símbolos, que nós podemos, por exemplo, perceber se uma pessoa está apaixonada, se uma pessoa está com raiva, se uma pessoa está triste. Por exemplo, quando nós vemos um namorado, uma namorada, que vamos celebrar na semana que vem, dando uma flor, por exemplo, para o seu namorado, a sua namorada, está dizendo que está apaixonado, que ama ela, que ama ele. Agora, se nós vemos esse mesmo namorado pegar aquela flor que comprou para a namorada e jogar elas no chão e pisar em cima delas, está dizendo que está com raiva, que está descontente com alguma coisa. Ou seja, o que é o sacrifício? São as maneiras que nós temos de expressar aquilo que está dentro de nós em relação ao nosso Deus. São as maneiras, os sacrifícios são as maneiras que na religião nós expressamos aquilo que está dentro de nós. Os sacrifícios expressam que Deus é importante para nós, que Ele ocupa na nossa vida o primeiro lugar. Por isso tudo que nós oferecemos é para dizer que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Deus não precisa de sacrifícios. Ele não precisa das nossas ofertas. Mas nós precisamos das ofertas, nós precisamos dos sacrifícios, porque esta é a nossa natureza. Nós precisamos expressar através de ofertas e de sacrifícios aquilo que está dentro de nós. Na religião nós temos vários tipos de sacrifício. Por exemplo, lá no Antigo Testamento tinham sacrifícios que tinham a finalidade de colocar de novo Deus em primeiro lugar. Era o sacrifício de ação de graças, era o sacrifício de expiação, era o sacrifício pascal, tudo para colocar Deus de novo no seu lugar que tinha sido tirado por causa dos pecados. Quando nós cometemos um pecado, é quando a gente tira Deus do seu lugar, é quando nós priorizamos alguma coisa que não é Deus. Quando Deus não foi aquilo que deveria ser na nossa vida. O primeiro, o lugar mais alto, o ponto mais importante. E os sacrifícios do Antigo Testamento, era justamente para isso. Para colocar aquilo que tinha sido colocado acima de Deus no seu devido lugar e devolver o primeiro lugar a Deus. Os sacrifícios queriam então restabelecer a ordem e colocar Deus no seu devido lugar. Tinha um caráter expiatório que visa compensar os pecados. Já no Novo Testamento, Jesus faz um único sacrifício na cruz. No Antigo Testamento se ofereciam bodes, se ofereciam carneiros, se ofereciam bois, se ofereciam novilhos, se ofereciam pombos, se ofereciam animais. E as cinzas dos animais eram espalhadas sobre a sociedade, sobre aqueles que vinham oferecer o sacrifício, para dizer: olha, aquele animal morreu por causa do teu pecado. Daí vem a expressão bode expiatório, Se colocava as mãos sobre o bode e se transferia a culpa da pessoa que estava oferecendo ele
para o bode, e ele morria no lugar da pessoa, porque desde sempre nós sabemos, desde a criação, que a desobediência à vontade de Deus, qual é a consequência? É a morte. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. O salário do pecado é a morte. Portanto, aquele que peca tem como consequência a morte. Por isso se ofereciam os animais em sacrifício no lugar da pessoa que cometeu o pecado. Jesus institui o único e eterno sacrifício, quando Ele mesmo se oferece na cruz e assim expia os pecados de toda a humanidade. E na sua obediência amorosa, Ele supera toda a desobediência e sem amor do homem pecador. Cristo restaura a ordem e a relação entre Deus e o homem. Como esse sacrifício de Jesus é perfeito, os demais sacrifícios se tornam desnecessários. O seu único sacrifício é o único sacrifício da nova aliança. Só que a Santa Missa também é sacrifício. Só que não é um novo sacrifício. É o mesmo sacrifício de Cristo que nós celebramos na Eucaristia. Na missa, o único sacrifício de Cristo se torna presente para nós. Na missa, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Jesus está realmente presente nas aparências do pão e do vinho, a presença real, como eu já falei. O pão e o vinho são consagrados na missa separadamente. O que significa que o pão e o vinho são consagrados separadamente? O pão é o corpo, o vinho é o sangue. O que acontece com um ser humano quando nós separamos o seu corpo do seu sangue? Ele morre. Então, por isso, quando nós realizamos a consagração, separando o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos diante do mistério da cruz. Por isso que a cruz está presente no altar ou na igreja, para lembrar que a Santa Missa é o único sacrifício de Cristo oferecido há 2000 anos atrás, de maneira cruenta, ou seja, com derramamento real do sangue, que agora se renova de maneira incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, mas a separação do corpo e do sangue de Cristo nas espécies da Eucaristia representam justamente a sua morte na cruz. O altar é a própria cruz, o altar é o próprio Cristo, aonde Ele mesmo se oferece, dando a sua vida, transformando-se em Eucaristia para nós. Na missa, quando o corpo e o sangue de Jesus são feitos presentes separadamente um do outro, esse ato significa a sua morte. Na missa acontece uma representação sacramental da morte de Cristo na cruz. Jesus não sofre novamente, porque Ele agora já está glorificado, ressuscitado, está no céu. Celebramos a Ascensão há poucos dias. Na sua ação sacramental, Jesus se faz presente para nós como aquele que morreu na cruz. E isto é o que se trata na missa. Fazer presente para nós hoje, aqui, no ano de 2021, o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso a missa não é simplesmente uma reunião de pessoas que se reúnem para cantar e para louvar a Deus. Isso pode acontecer em qualquer momento, num grupo de oração, numa celebração, num culto dos nossos irmãos evangélicos. São pessoas que se reúnem para cantar e louvar a Deus, e é muito bom, e é muito bonito, e é importante para nós. Mas isso não se compara ao que nós realizamos na Santa Missa. Orando e cantando com outras pessoas é bom, mas não é nada mais do que uma só ponta do que acontece na Santa Missa. A obra salvadora de Cristo na cruz, através da sacramental representação de sua morte, através disso, Ele nos permite participar das graças que Ele conquistou para nós na cruz. Na Santa Missa, a salvação é decretada e os seus efeitos são aplicados a todos nós. Isso é o que faz com que a Santa Missa seja tão especial e absolutamente espetacular. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.